Então, vamos falar agora das outras classes de antidepressivos que existem. Existem também, além do que já foi falado, os inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina, que é a reboxetina e a loxazina, os antagonistas alfa-2 adrenérgicos, né, que são a mianserina e a mirtazapina, os antagonistas e inibidores da recaptação de serotonina, que é a nefazodona e a trazodona, a agomelatina e os agonistas parciais de 5-HT1A e inibidor da recaptação de serotonina, que é a vilazodona. A vilazodona é um antidepressivo novo, que foi aprovado pela Anvisa em 2017, assim como a vortioxetina, o Brintelix, foi aprovado também em 2015. O Brintelix tem um efeito multimodal do antidepressivo. Esse antidepressivo ainda não está descrito no ISTAL, né, as suas características pormenorizadas, mas tem a bula dele que informa cada receptor que ele faz parte. São antidepressivos mais novos, né, tanto a vortioxetina quanto a vilazodona, mais novos aprovados no Brasil, ok? Mas dessas categorias aqui, dessas classes de antidepressivos, a que a gente usa mais na prática é a mirtazapina e a trazodona. Por isso eu escolhi falar mais sobre eles aqui para vocês. Tá ok? Então, a gente vai começar pela mirtazapina. O que é a mirtazapina? A mirtazapina, aqui está a molécula dela, né, descrita pelo Stahl, desenhozinho que eu tirei lá do livro dele. É um antagonista dos receptores alfa-2 noradrenérgicos pré-sinápticos. Além disso, bloqueia os receptores 5-HT2 pós-sinápticos. Esse bloqueio de 5-HT2 traz menos efeitos sexuais, né, e na insônia, ou seja, ele não traz tanta disfunção sexual e ele traz um sono, tá? Ele não dá insônia, ele dá sono. Então, a mirtazapina dá sono e não traz disfunção sexual, tá ok? Um bloqueio também que faz no 5-HT3, levando, né, consequentemente, a menos efeitos gastrointestinais, e também é um antagonista H1. Então, esse efeito antagonista H1 traz a sedação e o ganho de peso, aumenta a fome. Por conta desses dois efeitos colaterais, a mirtazapina é usada bastante naqueles pacientes, principalmente os idosos, que se queixam, né, quando estão tristes, estão em quadro depressivo, eles se queixam bastante de não estar comendo e não estar dormindo. Né? Eles não conseguem comer e não conseguem dormir. Então, o não conseguir comer incomoda bastante os idosos. Então, eles trazem bastante essa queixa. E a mirtazapina, além dos efeitos antidepressivos, também traz esses efeitos, né, que nesse caso pode ser terapêutico, pode ajudar, pode ser bem-vindo. Então, eles também não interferem na PA ou no ritmo cardíaco, pode ser usado, portanto, após o infarto agudo do miocárdio, tem essas apresentações de 15, 30 e 45, uma meia-vida de 20 a 40 horas, insuficiência hepática e renal moderada tem que diminuir, reduzir a dose da mirtazapina, tá, de acordo com o clearance, a posologia inicial de 15 miligramas, indo até 30 a 45 miligramas, com dose única, e à noite, por conta do efeito do sono, tá, da sedação. Em doses mais baixas, ele tem maior efeito sedativo, tá? Pois não é antagonista pelas ações noradrenérgicas que se manifestam com doses maiores. Então, com doses mais baixas, ele é mais sedativo, e em doses maiores, por conta dos efeitos noradrenérgicos, eles são menos sedativos. Pode promover um aumento também TGO, TGP, gamas de T colesterol, tá? Então a gente precisa, e triglicerídeos, precisa monitorar através de exames essas substâncias, e também pode ocorrer depressão da medula óssea reversível após a interrupção do uso. Então são características que a gente encontra na mirtazapina.
E na trazodona? As características que a gente encontra na trazodona são um antagonismo de 5-HT2A e 5-HT2C, em doses tanto moderadas quanto elevadas a efeitos. E também há uma inibição do CERT, né, um bloqueio da recaptação de serotonina. Tem a apresentação de 50, 100, 150. A apresentação de 150 é o que a gente chama de retarde, né? Tem só na função retarde, que é quando tem uma liberação mais prolongada, meia-vida de 7 a 8 horas. Então, se não for o retarde, precisa de haver 2 tomadas diárias por conta dessa meia-vida curta. O de liberação prolongada já tem uma meia-vida maior, então pode ser uma vez ao dia. A administração deve ser durante ou logo após as refeições, por conta da irritação gástrica e da hipotensão postural. E em baixas doses, ele bloqueia receptores de 5-HT2A, H1 e alfa-1 Então, tem um efeito hipnótico. A trazodona também tem essa questão, né? Com doses menores tem um efeito, com doses maiores tem outro efeito. Então, com doses menores, ele tem um efeito hipnótico por bloquear esses receptores citados, e em doses maiores, ele tem efeito antidepressivo, porque aí ele inibe o CERT, o transportador de serotonina. Então, só em doses de 150 a 600 miligramas é que a gente vê um efeito antidepressivo da trazodona. Deve ser evitado em pacientes com bloqueio de ramo, arritmias, IAM recentes, grávidas, pacientes com comprometimento renal ou hepático. É uma medicação também que nos homens pode causar priapismo, por conta do bloqueio alfa-1 adrenérgico. E o priapismo não é agradável, é uma urgência, precisa de se direcionar ao hospital. E a trazodona também diminui o limiar convulsivo. Então, cuidado naqueles pacientes com risco de epilepsia ou história de epilepsia, tá bem? Então, conclusão. Quais são os pontos importantes para a gente salientar aqui sobre os antidepressivos? Eles demoram, em média, 4 a 6 semanas para fazer o efeito antidepressivo, tá? Então, o efeito nos sintomas antidepressivos, de melhora nesses sintomas, vai demorar de 4 a 6 semanas. Então, ele não pode, por exemplo, esse efeito de 4 a 6 semanas demora, e também a gente deve ter uma atenção na dose mínima e máxima terapêutica. Por que isso? Porque eu preciso, antes de falar que o paciente não respondeu ao tratamento, eu preciso que ele esteja com a medicação na dose adequada e por tempo suficiente para fazer efeito. Se a gente não esperar esse tempo na dose exata, na dose terapêutica, o paciente não vai responder, mas porque não iria mesmo, né? A gente perde o parâmetro de avaliação. Então, a gente tem que estar na dose adequada por tempo suficiente para avaliar. Por isso que, geralmente, o paciente inicia o tratamento e a gente reavalia dentro de um mês, porque aí a gente vai conseguir saber se ele está respondendo ou não ao tratamento. Tá? E é sempre importante também orientar o paciente sobre isso, sobre o tempo necessário para começar a sentir uma diferença no tratamento, porque senão ele acha que é igual um antibiótico. Toma um antibiótico, toma por 48 horas, já sente, né? Sumir a febre, já se sente melhor. Antidepressivo não é antibiótico, tá, gente? Ele demora, então a gente deve falar isso para o paciente, para que ele não suspenda a medicação por conta própria antes da hora, senão ele não vê ter efeito, né? Ah, não está tendo efeito, só estou tendo efeito ruim. Esse negócio não está me deixando melhor, está me deixando pior, está me deixando enjoado, então eu vou suspender por conta própria. Então a gente precisa avisar para o paciente, explicar que isso vai acontecer, que isso é esperado, que isso é normal, que os sintomas desagradáveis do início do tratamento vão passar e a gente vai começar a ver os sintomas benéficos, os sintomas esperados para o tratamento da condição, tá ok? É imprescindível explicar isso para o paciente logo no início do tratamento, tá? Para que ele não suspenda por conta própria. Outra coisa importante também de lembrar, nos transtornos ansiosos, iniciar sempre com uma dosagem menor do que
a eficaz. Por quê? Por conta, vocês viram que a fluoxetina, por exemplo, a sertralina, eles no início podem ter um efeito ativador, né? E esse efeito ativador pode piorar sintomas de ansiedade, principalmente o paciente que está tendo ataque de pânico, crise aguda de ansiedade, pode haver uma piora desses sintomas. Então, a gente começa com uma dose menor, por exemplo, a fluoxetina. Menor dose eficaz são 20 miligramas. A gente vai iniciar com 10 miligramas para diminuir o risco desse efeito, ok? Até o corpo se acostumar, se adaptar, e aí a gente aumenta a dose dentro aí de uma semana, ok? Mesma coisa sertralina, por exemplo. Menor dose eficaz são 50 miligramas. A gente vai iniciar, então, com 25 miligramas, ok? E dentro de uma semana, aumenta para a dose de 50 miligramas e segue o tratamento. Também é importante explicar isso para o paciente. E sempre importante também, suspensão da medicação. O paciente fez o tratamento de manutenção, está na hora de suspender a medicação. Ou então o paciente teve efeito colateral, ou então não se adaptou à medicação, teve alguma alteração indesejada com essa medicação e não está tolerando e a gente precisa trocar a medicação. A gente vai suspender essa medicação de maneira gradual. Todas as medicações faladas aqui, a gente vai generalizar dessa forma, diminuir gradualmente a dosagem. Não é para fazer de forma abrupta, porque a gente viu, várias medicações têm síndrome de retirada, tem sintomas indesejados pela retirada da medicação, tá ok? Isso pode ser confundido com uma recidiva do transtorno, né? Então também tem que ficar muito claro isso. E a gente vai fazer de maneira gradual para diminuir esse risco da síndrome de retirada. Combinado, pessoal? Qualquer dúvida podem deixar no fórum, lá no nosso portal do aluno, no nosso ambiente virtual de aprendizado. Tá ok? Um beijão, bom dia para vocês, até a próxima.